navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Me chamo Cleito Silva de Souza, sou da comunidade Santo Expedito, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luiz Soares, da Arquidiocese de Manaus, Amazonas. Meu irmão, minha irmã, permita que a palavra de Deus adentre o teu coração e faça morada. O evangelho que a liturgia nos propõe para hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Iniciemos essa nossa partilha da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunido no amor de Cristo, queremos partilhar o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comeram até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Enquanto eles despedia as multidões, depois que despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuou ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Depois, lá pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiu da barca, o vento se acalmou e os que estavam na barca postaram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pusesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra como a fé pode nos manter firme
diante do desafio. Assim como Pedro, que apesar do medo, foi salvo por Jesus. Entendemos também que a importância de reconhecer Jesus é crucial para a nossa vida cristã. Nos leva a refletir, assim como Pedro, sendo um discípulo mais próximo de Jesus, duvidou e sentiu medo, afundou nas águas. E isso nos relembra que a fé humana é frágil, é pouca e que podemos ser tentados a duvidar de nós mesmos nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Entendemos que diante da dúvida, do medo, Jesus estende a mão para Pedro, mostrando que ele está sempre perto para nos socorrer. Essa imagem nos enfatiza o estender da mão, lembrarmos da graça e da misericórdia de Deus. Sempre Deus está disposto a nos acolher. Devemos estar atentos sempre para podermos sermos testemunhas e reconhecer Jesus, pois naquele momento os que estavam na barca reconheceram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Precisamos professar nossa fé, precisamos ser cristãos de verdade, precisamos reconhecer a divindade de Jesus, reconhecer o seu poder sobre todas as coisas, reconhecer, assim como aquele povo daquela região reconheceram Jesus, levaram todos os doentes, só queriam tocar nas barras de Jesus para serem curados. E tinham fé nisso. Precisamos ter essa fé para mudar a nossa vida, para restaurar, para curar, para animar os aspectos da nossa vida do dia a dia. Precisamos professar nossa fé e acreditar que a fé em Jesus nos permite a caminhar sobre as águas agitadas da vida, a confiar que Ele está conosco e Ele nos guiará em segurança. Queridos irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.